Queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos de volta para mais uma vez meditarmos na palavra do Senhor, ainda neste domingo em que estamos em recesso, né? Por conta aí da pandemia, por conta das dificuldades que estamos vivendo. Volto a lembrar aos irmãos, não que a igreja tem estado, por assim dizer, proibida de abrir os seus templos, mas por uma questão de cuidado, tá? Mas queira o Senhor, nós estaremos voltando com as nossas atividades no dia 25, tá? No dia 25 deste mês de abril. Então, e por enquanto, então, estamos através do YouTube, fornecendo aos irmãos, enviando aos irmãos a mensagem da palavra do Senhor, para que os irmãos possam estar meditando, cultuando ao Senhor e fazendo isto com grande alegria. E não esquecendo, orando, buscando a direção de Deus principalmente para esses dias tão difíceis. Tá bom? Vamos abrir a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, no livro Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 8, no versículo de número 10. Ok? Diz assim a palavra do Senhor. E ele disse, Jesus disse aos seus discípulos: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Queridos, esse texto, já por diversas vezes o temos citado, principalmente analisando todo o seu contexto sobre a parábola do semeador, e a parábola muito conhecida, não é? Que o semeador ele sai semeando a semente, e sementes caem em lugares diferentes, e os discípulos não entendem aquela parábola, o que o Senhor quis dizer. E depois, então, com a interrogação, no versículo de número 9, seus discípulos interrogam a Jesus dizendo: Jesus, que parábola é esta? O que o Senhor quis nos ensinar com isto? Então Jesus vai e diz para eles: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas. No primeiro momento, os discípulos também ouviram o que todos ouviram, que foi a parábola, assim como era um método muito costumeiro de Jesus utilizar parábolas para ensinar, para aguçar o entendimento, o desejo das pessoas. A gente sempre diz que hoje em dia muitos querem ouvir dos pregadores tudo muito mastigadinho, tudo muito esclarecido. Muitos não querem se dar ao trabalho de pesquisar, mesmo que saiam de algum culto com dúvidas, mas não entendi o que o pregador quis dizer. E fica por isso mesmo, não é? Isso é lamentável, isso é muito ruim. É sempre muito importante no ministério de Jesus sempre utilizou desta prerrogativa de lançar algumas palavras para ensinar e justamente para aguçar o desejo. Jesus não era muito de dizer, olha, venham, me sigam, venham. Não. Jesus, na grande maioria das vezes, tinha os seus adeptos, os seus seguidores, porque os mesmos ouviam, presenciavam os seus ensinamentos e eram mexidos, eram transformados, porque se permitiam e iam atrás de Jesus. Não, eu quero saber o que Jesus quis dizer com isto ou aquilo, eu quero saber mais de Jesus, eu quero me envolver mais com Jesus. Então, diante desta realidade, muitos, volto a dizer, que ouviam o que Jesus dizia e não entendiam, ficava por isso mesmo e não procuravam mais. Não é? Às vezes queriam Jesus somente para ver milagres, para ver espetáculos, para ver acontecimentos, mas para seguir a Jesus,
tendo em vista perder a sua própria vida para ganhar a sua vida em Cristo, a vida eterna, muitos então, lamentavelmente, não se submetiam a tal coisa. Então, neste particular da parábola do semeador, então os discípulos chegam para Jesus: Senhor, o que o Senhor quis dizer com esta parábola? Nós não entendemos, mas nós estamos aqui incomodados, nós estamos aqui querendo saber o que o Senhor quis dizer, então diz para nós. Então Jesus vai e declara, olha, no versículo de número 10, a vós vos é dado conhecer os mistérios de Deus. Porque a eles, aos discípulos, era dado a oportunidade de conhecer os mistérios, coisas ainda não reveladas e que estavam sendo reveladas então, a partir de então. Justamente porque eles se interessaram. Eles haviam largado tudo para entregar as suas vidas a Jesus. Então a eles era dada esta oportunidade de entender, de conhecer os mistérios do Senhor. Aos outros não, eles ouviam, mas não retinham, eles viam, mas também não consideravam nada daquilo que viam e ficava por isso mesmo. É o que tem acontecido nos dias de hoje. Muitas pessoas estão ouvindo de Deus, estão vendo coisas extraordinárias que Deus tem feito, mas não estão nem aí, não é, com a realidade. E quando se fala em seguir a Jesus, ainda não é o meu momento, né? Deus sabe de todas as coisas e começa a criar uma série de argumentações para justificar o seu não compromisso com o Senhor. Então, a vocês é dado conhecer o mistério, os mistérios do reino de Deus. Aos demais, não, só por parábola. Queridos, eu aprendo algo extraordinário aqui nesse texto em relação ao que Jesus quis dizer para os seus discípulos, porque quando o Senhor Jesus, ele, diante daqueles que estão interessados em conhecer as coisas de Deus, em se aproximar mais de Deus, então, diante desta realidade, eu vejo a ação do Senhor de empoderamento a estes servos que assim procedem, que assim se aproximam de Deus. De certa forma, se nós pararmos para analisar, o próprio Deus, próprio Jesus concede à igreja respostas, guarde isso no seu coração. O próprio Deus, Jesus Cristo, ele outorga à igreja, ele dá poderes à igreja para terem respostas que outros não têm. Então nós somos privilegiados, nós somos bem-aventurados, porque Deus, ele, à medida que nós o buscamos, à medida que nós nos humilhamos e dizemos, Senhor, eu dependo do Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo, o Senhor me explica isto, o Senhor me dá as respostas porque eu ainda não as tenho. Então eu aprendo, queridos, que a igreja recebe de Deus respostas que o mundo não recebe. E diante das respostas que nós recebemos de Deus, elas nos são dadas, não é para nós ficarmos na inércia, mas é para que sejamos empoderados e cumprirmos o propósito de Deus, propósito este que precisamos cumprir, o propósito de também dar respostas, o propósito de atuar na realidade em que nós estamos para abençoar vidas. Existem, na real situação em que nós estamos vivendo, essa problemática aí da pandemia, muitos crentes estão cheios de interrogações, cheios de dúvidas, cheios de receios, de medo,
tanta coisa, tantas emoções vieram a aflorar sobre a vida dos crentes, quando na realidade, queridos, à luz da palavra do Senhor, Ele nos dá resposta ou respostas que a outros não recebem. E nós temos, a igreja do Senhor tem a resposta disso tudo que está acontecendo. Nós vimos na mensagem anterior, em Jó capítulo de número 42, no versículo 2, que nada pode ser impedido para o Senhor. O Senhor, ele está em pleno controle de todas as coisas. Nada pode ser impedido, não é? Não há impedimento para o Senhor. Muitas das vezes a gente fala de coisas que a gente não entende, que a gente não sabe. Mas, queridos, nós precisamos buscar a direção de Deus, buscar o favor de Deus, nos humilharmos diante do Senhor, baixarmos a nossa guarda, a nossa prepotência, a nossa arrogância, o nosso orgulho e dizer: Senhor, eu sou altamente dependente do Senhor. Eu quero respostas do Senhor. E o Senhor, volta a dizer, dá respostas à igreja. O Senhor não deixa a sua igreja sem resposta. Nós não podemos abrir a nossa boca, povo de Deus, como aqueles que não têm a solução, as respostas dadas pelo Senhor. Então, diante disso tudo que está acontecendo, Deus nos tem revelado, Deus nos tem mostrado a sua vontade. Agora, resta saber se realmente nós estamos interpretando, se nós estamos entendendo. Deus empoderou a sua igreja para que a sua igreja ela não fique inerte, ela não fique indiferente a tudo isso que está acontecendo. Algo que tem me preocupado muito é a questão muito da individualidade de cada crente. Cada crente parece que está sentindo a sua dor isolada, está sentindo as suas emoções isoladas, e a gente sabe, queridos, que nós somos um grupo de pessoas, a igreja do Senhor, o edifício do Senhor, justamente como igreja plantada, igreja edificada por Deus, para realizar a obra do Senhor. Então a igreja tem recebido, volto a utilizar essa expressão, a igreja tem recebido respostas de Deus, porque a nós é dado conhecer os mistérios do Senhor, os mistérios do reino de Deus. Então resta saber se você já tem as respostas que de repente você tem buscado. E eu não sei se essas perguntas que você faz solta ao vento. O que está acontecendo? Por que isso tudo? Até onde vamos parar? Converse com a pessoa certa. Os discípulos, quando terminaram de ouvir aquela parábola e ficou com aquela interrogação enorme, um não chegou para o outro e falou: o que Jesus quis dizer? O que Jesus quis dizer? Porque se houvesse esta indagação, poderia ser que cada um tivesse uma resposta diferente. Mas eles foram a pessoa certa. Senhor, Jesus, o que quer dizer esta parábola? Qual é o ensinamento? Qual é a resposta que o Senhor tem para nos dar? Aí Jesus vai explicar a parábola. E eles entenderam. Eles entenderam que a semente é a palavra de Deus e que essa semente tem que cair no coração fértil. Num coração, fazendo a comparação, que seja uma terra boa, para produzir muitos frutos. Então, queridos, a igreja do Senhor tem a resposta. Você, como igreja do Senhor, tem a resposta de Deus. E não pergunte para ninguém que resposta é. Pergunte para Deus. E Ele vai dar a resposta ao seu coração, à sua vida,
para que você então possa, ciente da resposta dada por Deus, abençoar outras vidas. Deus está dizendo isto. A igreja precisa marchar. A igreja passará sim por momentos difíceis, mas a igreja não pode recuar. A nossa dependência precisa ser em contínuo, precisa ser de Deus, porque Ele está no controle de tudo. Amém, queridos? Que Deus em Cristo nos abençoe. A você, a mim, a nós, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos outros não. Aos outros por parábola, por enigma. Mas a nós, de forma muito clara, é dado conhecer os mistérios do Senhor. A igreja tem respostas de Deus. E você e eu somos igreja do Senhor. Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós louvamos, nós exaltamos o Teu nome santo. Te agradecemos, ó Deus, pela bondade do Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado da nossa vida. Ó Deus, sabemos que o Senhor nunca nos deixará sem resposta. A resposta do Senhor, ela é sempre eficaz, eficiente, para que vivamos, ó Deus, uma vida que agrade ao Senhor e diante das respostas, agirmos conforme o Teu querer. Deus, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja esta que foi empoderada pelo próprio Senhor, e que nós possamos usar as armas necessárias para continuar como soldados do Senhor nesta vida, pois o Senhor, ó Deus, tem nos acompanhado, nos dirigido. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe, que possamos, queridos irmãos, estar firmes nos propósitos do Senhor. Mais uma vez, minha querida Igreja Batista em Sacramento, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E vamos permanecer firmes, sabedores de que Deus, Ele nos privilegia com as suas respostas. Fiquem todos na paz e até a próxima oportunidade.